Nossa República conversa essa semana com o doutor em Direito Administrativo, mestre em Direito e Políticas Públicas, professor de Direito, palestrante, doutrinador, autor de livros requisitados pelas academias de Direito, além de ser um advogado militante, um dos mais respeitados, principalmente nos tribunais superiores, em razão de seu profundo conhecimento jurídico. Eu vou conversar com o professor doutor Guilherme Carvalho. Seja muito bem-vindo, Guilherme, ao Nossa República. Obrigado por sua participação. Muito bem-vindo, Mauro. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar desse programa. Eu que tenho uma grande admiração pelo estado do Mato Grosso, talvez o estado mais próspero do Brasil, um estado de pessoas acolhedoras. E para mim é uma grande satisfação poder participar desse programa, poder interagir com você e com todo o público que nos assiste. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Guilherme, aliás, eu queria começar falando, você tem uma ligação forte aqui com o Mato Grosso, você tem uma clientela grande, e daí o meu conhecimento. Quer dizer, eu conheci você em razão das palestras, em razão das aulas que você dá na área do direito, e que são sempre com muita audiência, muito requisitadas. E aí eu fiquei sabendo que você também atua fortemente aqui em Mato Grosso. É verdade isso? Mauro, é verdade. Eu gostaria de contar um pouquinho, bem rápido, aqui da minha trajetória. Eu sou natural do Piauí, do estado do Piauí, onde eu me graduei em Direito e também em Administração. E, posteriormente, no estado do Piauí tem um certo crivo de demonstração pública de que o sujeito que se gabarita em Direito tem que se submeter a um concurso público. De modo que eu fui procurador do estado do Amapá por 6 anos, concursado, com várias fases, o concurso público. E destes 6 anos, 1 ano eu fiquei no estado do Amapá e os outros anos eu fiquei em Brasília, representando o estado do Amapá nos tribunais superiores, Tribunal Superior do Trabalho, menos, mas muito mais no STJ e no STF, e também no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que o estado do Amapá está submetido à jurisdição do TRF-1, como também o estado do Mato Grosso está submetido à jurisdição do TRF da Primeira Região. Sempre dei aula, inclusive no curso de administração pública, pós-graduação de administração pública, mas o certo é que nesse intervalo de tempo, já aqui em Brasília, eu fiz o meu mestrado em Direito e Políticas Públicas e depois o meu mestrado em Direito Administrativo na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E nesse interregno de tempo, eu nunca parei de advogar. Até porque eu prestei um concurso público que podia advogar e a minha paixão sempre foi a advocacia. Gostava muito da advocacia pública, sempre gostei. Mas gosto muito da advocacia privada. E conciliar as duas advocacias, embora fosse permitido pela Procuradoria do Estado do Amapá esta advocacia privada paralela com a advocacia pública, em algum momento eu tive de me decidir e me dedicar exclusivamente àquilo que crescia mais, aquilo a que eu me dedicava também, que era a advocacia privada. E por zelo e dedicação eu não queria prestar no serviço público uma advocacia ruim. Então eu tive de um determinado momento de optar. Nos meus 3 últimos anos de Procuradoria do Estado do Amapá, eu fiquei no núcleo de Direito Administrativo relacionado a contratações públicas. Então, neste período, eu tratei basicamente de metade das contratações públicas que se efetivaram no estado do Amapá. Ou seja, todas as licitações do estado grandiosas passaram, para minha sorte, eu talvez por excesso de trabalho naquele momento, pelas minhas mãos. O que me rendeu uma certa expertise no assunto, razão pela qual eu passei a advogar muito mais no setor privado, atendendo empresas, atendendo solicitações de pessoas que licitam, ou de empresários que atuam no ramo de contratações públicas e que, porventura, também sofrem com as ações civis públicas por atos de improbidade administrativa, que são desaguadas. Aqui eu gostaria de deixar bastante claro que eu não sou nenhum entusiasta de corrupção, combato diuturnamente atos corruptivos,
mas acho que às vezes os órgãos de controle, os tribunais de contas e notadamente o Ministério Público, eles fogem um pouco de sua função constitucional ao soltar ações civis públicas por atos de improbidade administrativa para condutas que necessariamente não são catalogadas como improbidade. Eu ia lhe perguntar exatamente isso, com relação a improbidade, talvez seja o grande assunto dessa nossa entrevista, porque envolve autoridades públicas, gestores públicos, empresas, pessoas que são gerentes de empresas, enfim, acaba afetando um universo muito grande e, ao mesmo tempo, você tem uma situação que isso é legal, isso é ilegal, a improbidade, ela é corrupção pura e simples. Como é que se defende alguém que é acusado de uma ação de improbidade, portanto, de algum ato ilícito em relação à parte formal ou ato ilícito em relação à corrupção propriamente dita? O que eu acho, vejamos bem, nós temos uma lei de improbidade administrativa datada de 1992, uma lei muito ruim, que já era ruim para a época e que contemporaneamente ela é pior ainda. Ela é ruim no quê? Ela é ruim para a defesa ou é ruim para a acusação? Ela é ruim porque ela é ruim. Ela consegue a proeza de ser ruim para a defesa, de ser ruim para a acusação, de ser ruim para o judiciário, porque ela não propicia a benfazeja política da conciliação. E ela foi alterada no sentido de propiciar essa política conciliatória, que é uma política irradiada em todo o território nacional e vivenciada pelo Conselho Nacional de Justiça, de conciliar, de promover a conciliação. Essa mudança na lei de improbidade só aconteceu no ano de 2019, em dezembro, com o pacote anticrime, por meio do acordo de não persecução civil. Mas isso é uma atividade que ainda é difícil de encontrar no âmbito dos ministérios públicos, sejam os ministérios públicos estaduais ou o Ministério Público Federal, e uma certa recalcitrância no próprio Poder Judiciário. E existem ações civis públicas por atos de improbidade administrativa desaguada em questões que poderiam ser resolvidas por meio de termos de ajustamento de conduta e que não necessariamente tipificam essa gravosa conduta de improbidade. Mas doutor Guilherme, essa recalcitrância que o senhor cita aí do MP, não seria porque a conciliação meio que cheira a impunidade, que tem um lado que deixa o sujeito, olha, vamos fazer um acordo aqui, eu vou devolver o dinheiro ali e tal. Isso não é bem aceito, não só pelo Ministério Público, mas pela Justiça de uma maneira geral, não? Não. Essa questão de talvez indisponibilidade do interesse público, que é o ponto central, essa questão vem sendo afastada no decorrer dos tempos. E esse movimento começa em 2013 com a lei de mediação, em 2015 com a alteração na lei de arbitragem, propiciando o poder público a se submeter à arbitragem desde que se trate de direitos patrimoniais disponíveis. Com a mudança, ainda em 2015, pela medida provisória 703, que alterou a Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, para permitir a transação na improbidade administrativa. Esta medida provisória, é bom ressaltar, ela não foi convertida em lei, por uma questão política do momento, mas ela permitiu, durante 6 meses, que foi o prazo de sua validade, a conciliação. E, por fim, o pacote anticrime, no ano de 2019, passou a permitir o acordo de não persecução civil. Então, hoje, nós não estamos a tratar de uma questão legal ou ilegal. Legal é permitido o acordo de não persecução civil. E eu gostaria de destacar que a Câmara dos Deputados já aprovou o projeto de lei relativo à improbidade administrativa, a nova lei de improbidade administrativa, que ainda será objeto de votação no Senado Federal, objeto de sanção pelo presidente da República, e o que está na moda, que é a derrubada dos vetos do presidente da República pelo Congresso Nacional. Nós temos um novo cenário de uma nova lei de improbidade administrativa que está por vir,
que vem a reboque de uma lei de contratação pública que surgiu neste ano de 2021, no dia 1º de abril, com a vacatio legis, ou seja, com um período de adaptação de até 2 anos, até 2023, mas que já pode ser aplicada, que é um ineditismo nacional, é uma lei com vigência desde a data de sua publicação, mas que franqueia a administração pública o prazo de até 2 anos para se adaptar a estes novos normativos legais. E nós temos ainda, em todo este caldo, podemos dizer, as contratações que foram efetivadas no ano de 2020, ao ensejo da Lei 13.979, que foi a lei temporária, mas que foi adaptada para uma situação emergencial e necessária para aquele instante, para aquele momento, que eram as contratações relacionadas às medidas de políticas de combate à pandemia causada pela Covid-19, que é outro cenário de contratação pública e que certamente já tem desaguado em algumas ações civis públicas por atos de improbidade administrativa. Doutor Guilherme, o senhor conseguiria pontuar para a gente, porque assim, o senhor fala que a lei antiga, a lei de improbidade, está defasada por N razões jurídicas, inclusive, por novas legislações, mas assim, o grande mote do país dos últimos anos tem sido o combate à corrupção, a preocupação da sociedade, inclusive no campo político, isso está muito manifestado, né? Sem entrar no mérito, enfim. Mas nós vivemos um momento de corrupção muito intenso na área federal, com muitos casos rumorosos, etc. E o combate à corrupção deu origem à Lava Jato, deu origem, enfim, a uma série de outras situações em força de um clamor popular muito grande. E nessa esteira, a lei de improbidade acaba tendo uma importância bastante relevante. O senhor acha que essa nova lei ela vem mais flexível, menos intolerante ou mais tolerante com a corrupção ou com os atos de improbidade? A minha percepção sobre o combate à corrupção é que, às vezes, a legislação tenta matar o carrapato abolindo a vida da vaca. Esse é um grande problema. Eu gosto de usar este exemplo. A lei de contratações públicas, a lei de licitações e contratos administrativos, ela aumentou severamente o regime penal, que já está vigente. É bom destacar isso, Mauro. É bom destacar isso porque o Código Penal, a lei insere vários artigos, a partir do 337-E, no Código Penal, que simbolicamente, esse artigo 337-E, trata da contratação direta ilegal. E todos os crimes, ou quase todos os crimes da lei de licitações, previstos pela lei de licitação, que alterou o Código Penal brasileiro e que já estão vigentes, eles tratam de penalidades no regime de reclusão, que não permite transação penal, que não permite progressão de regime e que é reclusão entre 4 e 8 anos. Então, teoricamente, o sistema ficou muito mais combativo, mais fechado à corrupção. Teoricamente... Isso por conta da nova lei de licitação e mudança no Código Penal, não em razão da lei de improbidade. Mas seguindo este mesmo compasso, no ano de 2013, passou-se a se responsabilizar as pessoas jurídicas, que é a Lei Anticorrupção, a Lei 12.846, que foi regulamentada por um decreto de 2015 e que é rotineiramente regulamentada pela Controladoria Geral da União, o que não é uma boa medida. Por quê? Porque a Controladoria Geral da União tende sempre a incrementar algo que a lei não previu ao extrapolar os limites que são deferidos ao chefe do Poder Executivo. Então, são processos muito severos, em que eu atuo fortemente nesses processos anticorrupção. São processos severos, conduzidos pelo próprio órgão supostamente lesado, seja uma empresa estatal, seja uma exploradora de atividade econômica, sociedade de economia mista, que também é estatal, e que processa a própria empresa com sanções gravíssimas. Sanções estas que às vezes coincidem com as sanções de improbidade administrativa.
Quando eu falo em conciliar, não significa dizer que eu estou permitindo ou protraindo no tempo soluções que sejam contraditórias ao combate à corrupção. Muito ao contrário. Porque o ressarcimento ao dano, por exemplo, em se tratando de improbidade administrativa, não é uma sanção. E a conciliação prevista na lei de improbidade administrativa, seja por meio das mais variadas resoluções dos ministérios públicos, inclusive no âmbito do Ministério Público Federal, seja por meio da alteração que foi promovida ainda na vigente lei de improbidade pelo pacote anticrime, estas sanções, elas permitem uma certa maleabilidade quanto ao acordo, desde que haja o ressarcimento do dano e a aplicação de uma outra sanção. Porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o ressarcimento do dano não é sanção. Então a conciliação só se efetiva se houver o ressarcimento do dano, em havendo dano, e outra sanção, ou seja, tem de existir essa combinação. Que tipo de sanção é aplicada nesses casos, doutor Guilherme? Em que há o entendimento, devolvi o dinheiro, ok, reparei o dano, mas eu vou receber uma sanção. Que tipo de sanção? Depende da negociação. Por exemplo, para um político, a sanção de suspensão dos direitos políticos é a pior. Para uma empresa, a sanção de proibição de contratar com o poder público é a pior. Mas existem casos caricatos. A lei atual, a lei de 8429, ela, por exemplo, permite uma condenação de uma empresa por atos de improbidade administrativa por violação a princípios. Violação ao princípio da moralidade, que é um conceito jurídico bastante vago. É um conceito jurídico muito aberto. Eu tenho um caso em que eu advogo que está no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e que até hoje o Superior Tribunal de Justiça não resolveu porque ele tenta dar uma boa solução para o caso em concreto, porque neste caso em específico não houve dano, não houve enriquecimento ilícito e, segundo o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, esse é um caso do Estado de São Paulo, houve violação ao princípio da moralidade. E a empresa foi condenada na proibição de contratar com o poder público em até 3 anos, que é o prazo mínimo de violação a princípios, pela sanção de violação a princípios prevista no artigo 11 da atual lei. O artigo 12, inciso 3, prevê esta sanção. E aí eu te pergunto, Mauro, ela poderia, a empresa, ter outra sanção, perda da função pública? Não, porque ela não tem função pública. Suspensão de direitos políticos? Não, porque ela não tem direitos políticos. Ressarcimento do dano? Não, porque não houve dano. Multa no valor do dano? Não, porque não tem dano e também eu não tenho condição de aplicar uma multa. O que sobra? Proibição de contratar com o poder público. É a pena capital para uma empresa. A lei não resolveu isso. A nova lei dá uma certa maleabilidade quanto a este prazo, mas ela estende este prazo, que é de até 8 anos, o projeto, para até 14 anos. E eu entendo isso como um poder muito grande nas mãos do julgador. Por quê? Porque o julgador terá a oportunidade de sancionar uma empresa ou um político em até 14 anos, o que é muito gravoso. Guilherme, a gente vai para um intervalo comercial e volta num instantinho, voltando a conversar sobre essas questões da improbidade e da nova lei de licitações, que me parece que são coisas muito ligadas, né? Muito próximas. A gente volta já, não saia daí.